Olá, internet! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Winnicott na prática, entendendo o objeto transicional. Eu faço muitos Zés, né? Mas vamos ser mais objetivos. O Winnicott, ele fez um trabalho muito específico e descobriu, né, o mecanismo do objeto transicional, do espaço potencial, da relação da criança com a mãe, daquele período onde a criança e a mãe, onde a criança acha que ele e a mãe e são um só, um ser psíquico único. E ele trabalha todo esse processo que acontece de quando a mãe é suficientemente boa, ela consegue nutrir todas as expectativas psíquicas e físicas daquela criança, e ela, num processo natural, gradativo, que toda mãe vai passar, ela vai começar a se afastar daquela criança, e a criança vai começar a sair do mundo onde ela acredita que ela é onisciente, onipotente, onde ela cria tudo de acordo com a sua vontade, que suas necessidades são atendidas de acordo com a sua própria demanda, para entender que existe um mundo exterior, um mundo real. E antes desse mundo real, ele vai ter o espaço potencial, que é o mundo de brincar. É ali onde ele vai começar a se conectar com a realidade, com o seu eu, com o seu self, e construir a sua personalidade, a sua psique, entendendo que existe um mundo exterior, né? Tudo no seu tempo exato, vai descobrir o objeto atencional dentro desse espaço potencial, né? Não é só um paninho, não é só um elefantinho de pelúcia. É uma parte importante do amadurecimento psíquico de todos os indivíduos. Todos passamos por isso. E nós estamos tratando, na última aula, nós tratamos quando esse ambiente não é suficientemente bom, quando ele é invadido, quando ele tem uma ruptura, né? Falamos que a criança, quando isso acontece, ela sofre de uma angústia de aniquilamento, né? De desintegração. Imagina, né? É o sentimento de que tudo que você acredita, tudo que deveria ser, não é. E o medo de você ser desintegrado junto com aquele universo que você criou. Essa angústia de aniquilação que a criança passa a sofrer quando o objeto transicional ele não tem os seus períodos respeitados, ou de alguma forma é invadido, né? O Winnicott, traduzindo, ele chama de atropelo, né? Seja por uma mãe não suficientemente boa, ou uma mãe que até com suas boas intenções, e isso nós vamos ver muito no mundo moderno de hoje em dia, né? Se existe um modismo, se hoje a moda é o Lilo Stitch, a mãe, achando que está fazendo o certo, comprando, né, aquela coisa da moda para criança, vai pegar e comprar tudo Lilo Stitch. Daqui a pouco, se a moda for o Mickey, a mãe vai automaticamente substituir aqueles Lilos e Stitch por Mickeys. Só que pode ter acontecido que durante algum momento, um daqueles bichinhos ali foi escolhido como objeto transicional da criança. E ele simplesmente é tirado. Introduzido uma coisa de acordo com a vontade da mãe, que está na moda, ela acha que a criança vai gostar. Como se a criança entendesse as tendências de brinquedos, né? O Mickey, o Lilo e Stitch, ele não entende o que é um Stitch, o que é um Mickey. Aquele bichinho que ele tinha escolhido para ser o seu objeto transicional é o que ele usou, é uma âncora que ele usa para passar por esse processo onde a mãe suficientemente boa se afasta, ele começa a entender que existe uma realidade, ele ainda não está na realidade dele, nem na nossa, mas está naquele espaço potencial dele, e escolhe aquele bichinho que ele evoca quando ele precisa da mãe, quando ele precisa ser acolhido, ele usa aquele bichinho quando ele está com raiva, porque ele tem todo o poder sobre o objeto nacional, ele ama e odeia da mesma forma. E a mãe trocou o Stitch pelo Mickey. Houve um atropelo aí. Então, não necessariamente quando a gente fala isso, uma mãe que não é necessariamente boa, já vai que é uma mãe que é ruim, que vai maltratar, que não cuida. Mas ela, de alguma forma, até hoje a gente vai bater um pouco sobre isso, né, sobre o mundo moderno, é muito comum. Né? Quando o Freud, o Winnicott, a Anna Freud, a Melanie Klein foram tentar entender a infância, a psicanálise, a mente humana, eles jamais iam imaginar essa quantidade de informação que uma criança recebe hoje através das telinhas. Hoje nós estamos tendo novos pontos de doenças psíquicas, de traumas, de tudo,
por um motivo muito específico. Isso não existia antes. Então, estamos tendo novas realidades, novos traumas, novas evoluções psíquicas ou regressões psíquicas baseados no contemporâneo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. A aula de hoje, eu pensei talvez até em dividir ela em 2 aulas, porque é bastante assunto. Né? O que acontece quando esse espaço não é suficientemente bom e nós temos uma ruptura nesse espaço tradicional? Quando o espaço de brincar ele não é respeitado e a criança não consegue passar por essa fase com a naturalidade que ela precisa passar. Vão acontecer uma série de sequelas psíquicas e de somatização. Eu tento, né, fazer um roteiro aqui para não me perder, porque é um assunto vasto que a gente pode parar num ponto aqui e fazer uma aula só sobre ele. Né? Vamos lá. Um primeiro ponto interessante para a gente comentar, vamos tentar ir por partes. Né? Quando a criança ela sofre essa ruptura no espaço potencial, no objeto tradicional, o que vai acontecer? Ele não vai ter uma transição correta para a nossa realidade. O contato, a ponte dele com o mundo real não vai ser estabelecida de uma forma correta ou não vai ser estabelecida. Então ele, por medo desse sentimento de aniquilação, ele vai criar uma máscara, uma face, um falso eu, um falso self, para se proteger da dor desse sentimento. E ele vai se manter, né, o eu dele mesmo vai se manter protegido, e esse falso self, essa máscara, vai ser o que ele vai usar para externar para esse mundo real que ele tem medo. A grande verdade é que ele tem medo desse mundo, ele tem medo de se machucar, ele tem medo, ele não sabe lidar com esse mundo. Então ele vai se proteger. E o que vai acontecer? 2 sintomas que você vai ter, hoje em dia, em quase todos os adolescentes, que é a depressão e a ansiedade. Por que a depressão? A depressão ela vai vir da incapacidade dele manter energia, né, dele dedicar a energia psíquica dele para manter esse personagem. Ninguém consegue manter isso para sempre. E ele não vai conseguir. E conforme ele for fraquejando na manutenção dessa barreira psíquica, ele vai começar a entrar num estado de depressão, de falha. Exatamente por... deixa eu ser mais específico aqui, sem pular, sem entrar na ansiedade. Vai ser um sentimento de futilidade, de vazio. Geralmente, quando você escuta essa reclamação do adolescente, que ele tem um sentimento de vazio, ele está despencando, que ele não se identifica dentro de si, dentro do próprio corpo, né? Nós estamos falando desse trauma específico. E ele vai causar uma depressão, porque esse sentimento vai ser constante, ele não vai sair nunca da criança, e ele vai trazer uma tristeza profunda pela falta de capacidade e futilidade de conseguir manter essa casca. E a ansiedade também ela vai se desenvolver aí, porque o medo, né, a ansiedade é a gente fala que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro, né? Por causa do trauma que ele teve, ele gasta essa energia toda para se proteger, gerando a depressão. E a ansiedade vai vir do medo do que vai acontecer quando ele não conseguir manter mais essa casca e o que esse mundo exterior, esse mundo externo vai fazer com ele lá dentro, depois que essa máscara, que é uma proteção, ela for rompida e o mundo for até ele. Então ele vai estar sempre num estado de alerta psíquico. Que a gente, quando chegar na somatização, é por isso que eu boto as pautas, né? Quando chegar na somatização, nós vamos falar sobre os problemas de sono e terrorismo noturno, e até das dores musculares, como mibrofialgia, dores crônicas. Por quê? É a tensão constante, aquela ansiedade, aquele medo constante que vai gerar dor, vai incapacitar ele de ter um sono tranquilo e vai trazer terrores noturnos. E isso tudo está vindo só dessa parte aqui que a gente fala da depressão, da ansiedade no adolescente. Que quando nós vamos escutá-los e tentar entender de onde vem essa depressão e essa ansiedade que para qualquer um não tem motivo, às vezes ele tem uma vida muito boa. Hoje nós falamos de muita modernidade, onde os adolescentes e crianças têm tudo que nós, das gerações anteriores, não tivemos. Não tínhamos essa facilidade de tecnologia, informação, comunicação, locomoção, de nada. Era tudo diferente, era outro mundo.
Hoje vivemos um mundo completamente diferente da onde nascemos. Talvez nem imaginássemos que o mundo seria do jeito que é hoje. Eu acho que ninguém imaginou, né? Esse excesso de informação, a velocidade da informação, a globalização, ela aconteceu. Só que ela trouxe riscos psíquicos para todos, né? Dentro do que a gente está falando dos traumas modernos, né, desse excesso de informação, o que acontece? A gente vai ver alguns transtornos de desassociação de imagem. Exemplo, hoje nós temos, a gente vê na internet, muitas pessoas criticam, riem, fazem meme e debocham, essas pessoas se identificam como terians, né? A pessoa diz que se identifica como um animal, um gato, uma raposa, um cavalo. Gente, isso é um transtorno sério. Algumas pessoas vão fazer isso pela moda, pela brincadeira, mas outras realmente têm um problema com a identidade deles. E por que essa regressão primitiva, né, do não ser humano? Exatamente o medo dessa realidade externa que está ali o tempo todo. E ele tem... como que eu vou dizer? É um pavor intolerável da humanidade. Ele não consegue se adequar àquilo, ele não se liga àquilo, ele não conseguiu se ligar ao mundo real, à humanidade de uma forma geral, e ele tem medo daquilo. Então ele prefere assumir uma persona, uma identidade não humana, acolhedora, né? Ele pega aquele espaço de brincar, que devia ser transicional, e ele transforma num lugar substantivo, num lugar físico, onde lá dentro ele vai se proteger. Dentro dessa brincadeira, dentro dessa imagem, esse fetiche que ele vai criar da própria imagem, e a gente vai falar disso aqui na sequência. E quando a gente fala de fetiche, gente, a gente não estou falando da loucura da pessoa se vestir de couro, de pornografia, cara, se vestir de coelhinha, essas loucuras, não. A gente fala do fetiche do que o Freud falava do fetiche, aquela produção psíquica dele a uma falta, a algo que falta, a um medo específico. No caso, quando a gente está falando do fetiche dentro da área do espaço atencional, o medo que a criança tem, agora o adolescente, o adulto vai ter, é o medo do sentimento de aniquilação. É o problema que ele tem em fazer a ligação com o mundo real. Ele não aprendeu a fazer isso. Ele não conseguiu estruturar o eu psíquico dele. Né? A enxurrada de informação e as telinhas comprometeram o amadurecimento psíquico dele. E ele realmente tem dificuldade de se integrar, de se entender como ele, ou com a sociedade, ou com a forma dele, seja ela qual for. Isso nós estamos falando dos terians, né? Que ele vai para uma forma primitiva, não humana, com medo, né, da realidade humana. Mas você vai ver outras descaracterizações que estão acontecendo. As pessoas tatuando completamente o rosto, se tatuam todas, praticamente se deformando, botando chifre, garra. Hoje nós temos, se fala desses terians, que é uma forma até mais amena, mas se você buscar um pouco mais atrás na internet, você vai ver que tinham pessoas, tem alguns famosos, o sujeito, ele queria ser um tigre, dizia que era um tigre, então ele se tatuou todo, se tigrou todo, botou presas, olho de felino. Quer dizer, isso não é uma novidade. Esse tipo de transtorno, ele já acontecia, já aconteceu há muito tempo. A pessoa, ela ia por uma regressão primitiva, não humana, por medo da humanidade. Isso daí não vou dizer comum, isso não é comum, mas isso já acontecia. Então, quando alguém apresenta esse tipo de transtorno, esse tipo de situação, você tem que entender que isso tem uma origem. E isso pode ser tratado. Né? A pessoa simplesmente ela vai ter que aprender a fazer essa ligação com o mundo real, né? Botar o brincar no lugar certo, a realidade no lugar certo, né? E aprender a transicionar, né? Como a gente aprende com objeto transicional, vai transicionar de objetos a objetos conforme a evolução psíquica vai acontecendo. Essa pessoa não aprendeu a fazer isso. Então ela vai se prender em fetiches, de personalidade, de objetos, de comportamento, para se proteger. Aí vamos entrar, né? Aí você vai falar assim, então não vamos falar o pessoal tá farmando aura, essa loucura, exatamente isso. Isso é um fetiche de comportamento rígido. Ela assume aquele fetiche, aquela coisa, né, que é um comportamento que não é o social, não é o humano tradicional,
antissocial, não é o que a sociedade faz ou prevê ou espera, e eles se agarram naquilo ali para se proteger, se distanciando do comum, do real. Eles estão ali, mais uma vez, fetichando, né? Criando um fetiche daquilo ali e vivendo dentro usando o brincar, mais uma vez, para se proteger da realidade, para se afastar da realidade. É nada mais nada menos do que um grande escudo psíquico. E aí, parece tão louca criar essa geração. Tem X motivos para eles estarem assim. Existem os bebês de pandemia. Tivemos uma pandemia que nós adultos não soubemos como lidar, eles eram crianças, nós não sabemos os impactos que isso vai causar ao longo dos anos na psique deles. Como a gente está batendo aqui, o excesso de informação de telinhas, os modismos, né, os atropelos que as mães modernas causam, né, as mães que vão trabalhar e as avós que criam, e as avós, e essas gerações cruzadas que causam uma série de atropelos, porque a avó entende de um jeito, cria de um jeito, e quando a mãe chega do trabalho, exerce outra criação por cima, e então aquele espaço transicional da criança é completamente dividido, atropelado, porque uma parte do dia, a rotina, a vida dele, a interação dele com o objeto materno, que seria a avó, funciona de um jeito, com a mãe funciona de outro, quer dizer, o mundo do garoto vira de cabeça para baixo do dia para a noite. Isso tudo tem impactos a longo prazo na sociedade. Porque isso não está acontecendo só com o Enzo. Está acontecendo com o Enzo Manuel, o Enzo Henrique, o Enzo IV, o Enzo VII. Todos os Enzos e as Vitórias Manuelas estão sofrendo esses traumas, esses atropelos, esses excessos de informação. Não estão tendo o seu espaço, o objeto transicional e o seu espaço potencial respeitados. Estão sendo invadidos. Eles sofrem da agonia da aniquilação pelo espaço invadido. Eles estão sofrendo por esse atropelo. E nós estamos vendo o resultado disso no comportamento dos jovens, que por muitas vezes se torna, não tem como explicar. E são comportamentos às vezes agressivos, são comportamentos dissociativos, são comportamentos de exclusão social, são outro comportamento que eu nem botei isso aqui na pauta, mas outro comportamento que nós vemos muito, né, na internet, né, os influencers brincam muito sobre isso, que é a situação do adolescente. Ele está ali com a cara no telefone e ele simplesmente não interage com os pais, com a mãe. Exatamente. O Winnicott fala que essa antissocialidade era um pedido de socorro. Ele já via isso lá, na época dele, quando a gente não tinha todos os problemas que temos hoje. E hoje nós temos. Por que a criança enfia ali no celular e não quer falar com a mãe, não quer falar com ninguém e fica ali, né, vidrado porque é um mecanismo de defesa. Ele está se defendendo desse mundo que, para ele, vai machucar ele em algum momento. Né? De alguma forma, as telinhas viraram um tipo de objeto transicional, só que ele prende a criança nessa fase. A criança fica presa para sempre nesse objeto, só que esse objeto, diferente de um ursinho, ele esse objeto dá informação, ele te dá um caminho, te dá... E como você, quando cria o objeto transicional, você usa ele para evocar a figura da mãe, e a mãe é um espelho que a criança segue, né, que alimenta, a mãe é suficientemente boa. Quando o objeto transicional é evocado para a imagem da mãe e esse objeto começa a te ensinar, e aí? É aquela história do patinho que nasce, vê o cachorro e acha que o cachorro é a mãe e segue. É um distúrbio a ser analisado, porque as crianças estão pegando um objeto transicional que responde a eles. E para eles, que, como eu falei nas outras aulas, a mãe, a cama, a mesa, ele, são tão vivos quanto, são tão existentes quanto, ele ainda está entendendo a dimensão da realidade. E de repente a gente bota uma telinha que fala com ele, conversa, interage, e a gente vai tendo essa série de doenças psíquicas. Deixa eu tentar aqui, que eu já saí de onde eu queria falar. A gente falou dos quadros depressivos, as defesas de caráter, né? O que acontece? O objeto transicional, ele se cristaliza nos fetiches. Ele vai se travar naquilo ali de uma forma e vai se travar em objetos, tendências contemporâneas, comportamentos.
Então, o que era para ele trocar de um objeto para o outro, de uma atitude para outra, ele vai travar nessas coisas contemporâneas, nesses movimentos, tendências, nas trends e nesses comportamentos. O Six Seven, eles vão travar ali e vão se esconder de forma transformar aquilo num fetiche e se esconder atrás daquilo dali para se proteger da realidade do mundo, que para eles é cruel demais. Né? Como nós falamos, o ser antissocial, né? Para eles, eles têm um sentimento de vazio muito grande, eles não se conectam, eles não aprenderam a se conectar, não aprenderam a fazer essa ponte. Então eles vão se afastar desse mundo ou vão ter atitudes agressivas, né, violentas, ou roubo, né? E dentro dessas atitudes antissociais, eles vão também, quando a gente falou sobre fetiche, eles podem também adquirir o hábito por vícios, como o jogo, os jogos online, drogas, álcool, porque eles vão tornar aquilo um fetiche, eles vão tornar aquilo um escudo. E eles vão usar aquilo para anestesiar a dor que eles sentem do medo da aniquilação ou do contato com a realidade, que já é naturalmente o que acontece quando você vê casos que você vai tratar, ou que a pessoa tem problemas, né, de traumas e elas são presas ao álcool, às drogas, e você tem que ir na origem daquilo ali para conseguir tratar essa dependência da pessoa. E não é muito obstante quando a gente fala do objeto transicional. A pessoa, ele tem um medo, ele tem uma dor, e ele vai usar algo para anestesiar ou se proteger daquilo. Então, ele vai ser antissocial, ele vai ser agressivo, ele pode roubar. Como a gente falou, eles vão tomar posturas que são adversas ao que a sociedade prevê ou espera. Porque eles não se identificam com aquilo. E eles querem se afastar daquilo. Eles querem não ser aquilo, porque eles têm medo daquilo. Então, sim, eles podem roubar, ser agressivos, se tatuadores e entrar nas drogas. E ter dificuldade para sair delas, porque eles não vão conseguir sair desses anestésicos. As psicoses e os terrores primitivos, eles vão estar ali sempre assombrando essa criança. O que acontece? Eles vão ter, inclusive, o próprio colapso do espaço temporal. Um colapso do espaço temporal. Eles não vão conseguir se adequar eu estou falando muito da realidade, mas a realidade mesmo. O espaço, o tempo, o nosso modo de funcionar não vai funcionar para eles. Eles têm quando a gente fala dessas psicoses, você vai ver relatos de adolescentes que eles têm a sensação que estão despencando, estão dentro de um vazio infinito, ou que eles estão se despedaçando. Isso é muito comum. Aí vamos lá. A gente está falando aqui até agora, e falamos muito, eu poderia continuar falando dessas tendências atuais, e desses distúrbios e dessas dores que esses adolescentes sofrem, e que muitos adultos sofrem, tá? Eu estou falando por isso que eu falei que valia a pena fazer 2 aulas, um só do contemporâneo, dos jovens hoje em dia, as dores que eles sentem e as marcas psíquicas que isso está causando neles, e de uma forma geral, nos adultos, as pessoas já velhas, que sofrem com isso até hoje, vão sofrer a vida toda, porque é um trauma não tratado. Você vai ver pessoas com 50, 60 anos que são assim, antissociais, e eu realmente não conheço nenhum senhor de 60 anos que acha que é uns quilos, mas todo mundo está passivo de ter esse tipo de coisa. Então a gente vai falar sobre o que agora? Sobre a somatização. Como Freud e outros correram por isso aí, o que acontece? O que a boca não fala, o que a boca cala, o corpo fala. Então, quando nós temos transtornos de somatização, por exemplo, nesse caso, a criança ou jovem pode ter uma gastrite, porque é a incapacidade dele de digerir o mundo. Né? Quando ele tiver problemas, por exemplo, dermatológicos, dermatites, alergias diversas, o corpo dele falando a incapacidade que a pele dele tem de proteger ele do mundo exterior. Né? As doenças respiratórias vão ser nada mais nada menos do que o sentimento de sufocar, do mundo sufocando ele. Né? Os transtornos alimentares também vão ser comuns. Né? E como eu falei, os transtornos de sono. Né? Porque aquela pessoa está em vigília, alerta constante. Ela está o tempo todo acordada, em vigília, alerta, com medo daquele mundo externo que vai machucar ela a qualquer momento.
E isso também vai afetar nas dores crônicas, porque a pessoa está sempre tensa, ansiosa. Isso vai causar dores musculares, terrores noturnos, insônia. Dentro da somatização, eu vou analisar e fazer mais uma aula só sobre isso. A somatização pode acontecer de várias formas, porque a boca calou e o corpo falou. Essas dores vão se manifestar. Eu acho interessantíssimo quando a gente fala da situação da pele, da derme, né? De alergias. É porque a mente entende que a sua pele, que devia ser né, o limite entre você e o mundo externo, ela não está conseguindo te proteger. Você não está conseguindo se proteger do mundo exterior. Então a pele começa a reagir ao mundo exterior, com alergias diversas, dermatites e por aí vai. Né? Como eu falei, a ansiedade causada por essa angústia, né, na aniquilação vai ajudar nos problemas de gastrite e o próprio sentimento de não conseguir digerir, engolir as coisas, o mundo, não conseguir absorver o que vem de fora desse mundo para você. Então, dentro desse campo enorme da somatização, os transtornos causados pela quebra do espaço potencial, do atropelo, né, nessa fase, e objeto transicional partido, vão gerar 1000 danos psíquicos e físicos a esses jovens, adultos, crianças, adolescentes. Falamos de várias tendências psíquicas que nós vemos nas redes sociais que assustam o comportamento dos jovens, mas muitos também estão sofrendo desses problemas físicos, como insônia. O garoto é um jovem, muita energia, pratica um esporte, chega de noite e não consegue dormir, tem terror noturno, sofre de dores, está parecendo um velho, dói tudo no corpo dele. Tem alergia a tudo, respiratória, no corpo, toma antialérgico igual um louco e não melhora, tudo causa alergia. É uma reação natural ao mundo externo. Ele está reagindo ao mundo externo, pela alimentação, pela respiração, pela derme. Ele não aceita esse mundo, ele não consegue se conectar. Ele tenta se afastar desse mundo, mesmo que para isso ele tenha que se transformar num poodle, num cachorro, num gato. É assim que funciona. Essas pessoas não estão loucas, elas só não estão bem. Elas tiveram um atropelo muito grande numa parte do amadurecimento psíquico dela que seria muito importante. E esse atropelo causou uma ferida enorme, capaz de fazer ela se esconder atrás de diversos fetiches, não só físicos, mas de comportamento. Como a gente já falou, o Pharma-Aura é a prova disso. Eles estão se protegendo ali no mundo de brincar. O campo de brincar, que devia ser um campo transitório, ele acaba se tornando um campo fixo. E lá dentro a pessoa vai ver se protegendo da realidade. Atrás das identidades, com as máscaras, os falsos selfies, eles vão fazer de tudo para se proteger da dor. E do medo. O medo dessa angústia de aniquilação, de ser dizimado, desintegrado, destruído. Eles sentem isso. Então, às vezes, quando a internet ela é muito cruel, ela mostra o que esses jovens estão fazendo, nós automaticamente fazemos piada, debochamos e não respeitamos. E não estamos entendendo que uma geração inteira está passando por um adoecimento mental e uma dor que a gente não consegue nem conceber. E eles também não, porque eles não entendem. Porque falta amadurecimento psíquico, eles não conseguiram amadurecer. Além disso, eles vão ter não vou dizer um retardo, porque a gente nem usa esse termo, mas eles vão ter um atraso no amadurecimento psíquico para o adulto. Porque as fases estão todas atropeladas, eles estão se escondendo, se protegendo. E a internet ajuda eles a se encasularem cada vez mais. Então, no lugar deles entrarem em contato com a realidade de outras formas, mais abruptas, que causariam outros traumas, eles estão conseguindo entrar na vida adulta ainda se escondendo e se protegendo. E passando, você vai ver jovens com 20 e poucos, 30 anos, que estão se escondendo dentro desses mundos, fetiches, comportamentos. E Deus sabe, sei lá, até quantos anos vão conseguir fazer isso, porque o mundo digital, virtual, permite isso. Então são novos quadros psíquicos que nós vamos precisar entender. E entender o Winnicott e esse período do amadurecimento psíquico é muito importante, porque nele estão acontecendo danos irreversíveis que causam essa série de doenças e sintomas que a gente conversou aqui hoje. Como eu falei, se a gente for parar para falar só sobre os sintomas, as tendências, essas loucuras da internet, as somatizações, dá 2, 3, 4 aulas tranquilamente. Eu passei aqui rapidamente. Gastrite, sim, dá problemas de estômago, dá problemas cutâneos, dá problemas de respiração.
Problemas na laringe, dicção. Eu vi há pouco tempo uma menina que ela tinha na internet problema de dicção, algumas, né, que tem problema de dicção sério, elas não conseguem, você vê que muitos jovens não conseguem falar direito. É porque eles não conseguem se conectar, isso é o corpo falando. Eles não querem o contato com o mundo externo, eles não querem verbalizar na nossa língua. Eles não conseguem, a dicção fica completamente comprometida. E isso não adianta você levar só no fono, tem que entender porque aquela criança ela sabe falar, ela aprendeu a falar, ela ouve as pessoas falando, mas na hora de reproduzir ela não consegue. Então, eu vou encerrar por aqui, eu vou analisar se faço mais uma aula sobre isso ou não, a gente pode fazer uma aulinha no final ou uma aula extra, porque os danos, a gente em uma aula explicou que era o objeto transicional e o espaço potencial. A mãe potencialmente boa, foi fácil. O atropelo, na segunda aula, né? O atropelo, que acontece quando esse espaço é invadido, quando acontece alguma coisa de errado, a gente conseguiu maravilhosamente falar sobre isso. Consegue falar de uma forma rápida. A gente não consegue, né, expandir um pouco esse assunto. Mas a fórmula do bolo é rápida, de como deve ser e como dá errado. Né? Agora, o que sai desse bolo, a festa que sai desse bolo, os danos e como recuperar esses danos, aí dá tema para muita aula. Os danos, então, são muitos, são vários e profundos. E às vezes difíceis de diagnosticar. Estamos falando de casos aqui que fácil de diagnosticar. O cara acha que é um poodle. Tá na cara do problema. Mas em alguns casos vão ser comportamentos que a pessoa vai ficar interiorizando. Como falamos, ela vai se proteger lá dentro e ela vai ficar massificando aquilo ali, ou até mesmo somatizando. Né? E a pessoa vai estar sempre no médico, tomando remédio para dor, para aquilo, e não entende de onde vem. Mas por quê? Está escondido, na verdade, num problema psíquico. Queridos, foi um prazer. Essa acho que foi a aula maior até agora. Foi um prazer estar com vocês. Vamos continuar nessa, vamos desvendar um pouco mais do Winnicott na prática. Um forte abraço e até a próxima!